A vida começa com uma chegada, termina com uma despedida. A chegada faz parte da vida, a despedida faz parte da vida. Como o dia, que começa com a madrugada e termina com o sol que se põe. A madrugada é alegre, luzes e cores que chegam. O sol que se põe é triste. Madrugada e crepúsculo, alegria e tristeza, chegada e despedida. Tudo é parte da vida. Tudo precisa ser cuidado. A gente prepara com carinho e alegria a chegada de quem a gente ama. É preciso preparar também, com carinho e tristeza, a despedida de quem a gente ama. Com a reflexão desse trecho do poema A Chegada e a Despedida, de Rubens Alves, psicanalista, educador, teólogo e escritor, eu quero convidá-las a dialogarmos sobre o tema luto. Meu nome é Renata Cantamessa, eu sou psicóloga do Espaço Bem Viver Psi e eu as convido, vamos construir juntas. Luto é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo, ou seja, quando perdemos alguém ou algo significativo na nossa vida. A literatura médica define o luto para referir-se à morte de uma pessoa. Para as demais perdas, chamam de separação ou perda do objeto amado. A reação, porém, seja por morte, seja por perda ou pela separação do objeto amado, é a mesma. Desta forma, naturalmente, ao falarmos sobre o luto, associamos ao processo posterior à morte de um ente querido. No entanto, quando nos deparamos com o término de uma relação amorosa, a necessidade de uma cirurgia para a retirada de um membro do corpo, o enfrentamento de determinadas doenças, ou seja, quando nos deparamos com situações em que o nosso vínculo é abruptamente rompido, estamos a falar sobre a dor que perpassa pelo processo do luto. É importante entendermos que a definição de processo de luto é bastante complexa, na medida em que cada pessoa vivencia de forma diferente, mediante as culturas, o meio em que está inserida e o próprio contexto da perda também influencia a forma como a pessoa vai elaborá-lo. Então, como entender o processo do luto? Colin Parkes, psiquiatra britânico, autor de vários livros e publicações sobre esse tema, relata que o luto também pode ser visto como uma transição psicossocial. E este processo é essencialmente uma emoção que nos conduz em relação a algo que nos faz falta. Cada pessoa vivencia o luto de uma forma única, considerando duas vertentes, perdas e ganhos. Segundo Parkes, será a partir do processo de luto, compreendido como transição psicossocial, que a pessoa irá, de certo modo, assumir uma nova identidade, à medida que se apropria de um novo modelo de mundo, de novos papéis, de um novo repertório de soluções para os problemas da nova vida. Elizabeth Kübler-Ross, pioneira nos estudos sobre a morte, o morrer e os cuidados paliativos, foi uma médica psiquiatra suíça que deu voz ao sofrimento singular de cada pessoa que se defrontava com a proximidade da morte e com os familiares enlutados. Elizabeth Kübler traz à reflexão experiências de pacientes terminais, suas angústias e frustrações, numa tentativa de encorajar as pessoas a não se afastar, mas antes aproximar-se deles e ajudá-los em seus últimos momentos. Elizabeth possibilitou uma ampla discussão no ambiente leigo e profissional sobre as necessidades das pessoas diante da morte e do processo do luto, após lançar o seu livro sobre a morte e o morrer, publicado em 1969. Sua obra contribuiu para reflexões sobre a singularidade da vida e nos permitiu um caminho para compreender sobre como as pessoas lidavam com as grandes crises. Nesse livro, ela descreve um primeiro modelo de estágios relacionados ao processo do luto. São eles: negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Na primeira fase, ocorre a negação da realidade,
dos problemas. Desse modo, tentam achar algum jeito para relembrar a perda. A pessoa evita falar sobre o assunto e chora muito. A segunda fase é a fase da raiva. Sentem raiva por considerarem uma injustiça e buscam um culpado pelo que aconteceu. Muitas vezes trazem essa culpa para dentro de si, por pensar em algo que poderiam ter falado e não falaram, poderiam ter feito e não fizeram. A terceira fase é chamada de barganha ou negociação. A pessoa busca uma solução para tentar alterar o que aconteceu. Geralmente negociam possíveis mudanças da realidade, fazem promessas, ficam tentando elaborar. A quarta fase é a depressão. A dor, a tristeza e o cansaço ficam mais fortes. O indivíduo se isola e sente-se impotente diante da situação. A quinta fase é a aceitação ou a ressignificação. A saudade ainda continua, mas a compreensão faz com que seja possível enxergar novamente a vida com paz. As 5 fases do luto não são um processo fácil e geram um impacto diferente em cada indivíduo. Por isso, a ação varia muito dependendo de cada pessoa e aspectos como a proximidade, a intimidade, se a morte ou o rompimento foi inesperado. Então, por estarmos falando de pessoas e cada um tem uma singularidade e por estarmos tratando de diferentes etapas, não é possível saber de uma forma exata quanto tempo o processo do luto poderá durar. O esperado é que por aproximadamente 1 ano a pessoa perpasse por todas essas etapas. O luto mal elaborado é aquele em que a pessoa enlutada não consegue elaborar seus sentimentos de tristeza, dor e pesar ante a perda sofrida, podendo acarretar o desenvolvimento de um tipo de luto complicado. Esse tipo de luto mal elaborado tem crescido muito com a pandemia da Covid-19, pois tem provocado uma transformação profunda na sociedade contemporânea, em diferentes aspectos. A morte repentina, inesperada e precoce é preditora considerada complicadora para a elaboração do luto normal e pode gerar transtornos psicológicos importantes nos indivíduos que vivenciam suas perdas com esse perfil. Sendo assim, em pandemias, temos o processo do luto sofrendo atravessamentos, com desdobramentos que potencializam o risco de agravar os sofrimentos psíquicos, individuais e coletivos. Outras implicações é que, devido ao isolamento, as pessoas têm vivido dias de angústia, dias de ansiedade, principalmente quando alguém de sua família contrai o vírus, e muitas das vezes, diante da morte, os ritos de despedida, ações integrantes do processo de luto, não podem ser realizadas por seus entes queridos como habitualmente fazem. Nesse contexto, as possibilidades são aumentadas para que o desenvolvimento de um luto complicado, ou seja, quando o processo do luto se dá de forma mais intensa e duradoura do que o esperado, por não ter conseguido processar a situação nem se despedir de uma forma que lhe permita ter um senso de realidade e de concretude. Eu gostaria de pensar sobre como podemos distinguir o luto normal do luto complicado. Diante da perda de um ente querido, a maioria das pessoas desenvolve um processo de luto normal, superando os sentimentos de descrença, desespero, dor e gradualmente se tornam capazes de encarar a realidade da perda e retornar seus interesses, atividades da vida diária e o seu trabalho. No entanto, uma parcela de 10 a 20% da população enlutada tem dificuldades de lidar com a perda e pode desenvolver sintomas debilitantes de ordem física, mental e comportamental e incapacidade funcional persistente. Sabe-se atualmente que, entre os extremos de uma reação de luto não merecedora de intervenção especializada e as síndromes psiquiátricas que podem se desenvolver na sequência de uma perda, há uma população intermediária de indivíduos que apresentará complicações no processo do luto, cuja severidade e duração dos sintomas justificam intervenção terapêutica. Estudos têm demonstrado que o luto prolongado afeta a qualidade de vida e a saúde mental dos indivíduos.
resultando, de acordo com Parker, em um aumento do número de consultas médicas, hospitalização, cirurgias e taxa de mortalidade na população de enlutados, quando comparada à população geral. O luto, chamado de complicado, também está associado à depressão, à ansiedade, ao abuso de álcool e de medicamentos e ao maior risco de doenças e de suicídio. É importante esclarecer que o transtorno do luto prolongado é distinto e apresenta sintomatologia diferente de outros transtornos psiquiátricos, como o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno depressivo maior e a ansiedade. O transtorno do luto prolongado caracteriza-se por sintomas específicos, nomeadamente intensa saudade e anseio pela pessoa que partiu, descrença ou dificuldade em aceitar a morte, pensamentos intrusivos acerca do que foi perdido, dormência emocional, choque ou confusão, percepção de que a vida é vazia e sem significado, sentimentos de amargura ou revolta, desconfiança em relação aos outros, sentimentos de que parte de si morreu com a pessoa ou com aquilo que foi perdido, dificuldade em continuar com a própria vida e significativo comprometimento de atividades sociais ou ocupacionais. As reações patológicas distintivas do luto prolongado se definem principalmente pela severidade dos sintomas, que persistem por um tempo prolongado após a perda do ente querido ou de algo que gerou o processo do luto. Esse tipo de luto mal elaborado tem crescido muito com a pandemia da Covid-19, pois a mesma tem provocado uma transformação profunda na sociedade contemporânea, em diferentes aspectos. A pandemia Covid-19 traz impactos para a saúde mental que podem envolver perdas e dores profundas. Diante disso, faz-se necessário pensar em alternativas que possam ajudar a lidar com aspectos novos das perdas na era do coronavírus, uma vez que os rituais em torno da morte, tão importantes para o luto, precisam ser redesenhados e ressignificados nesse contexto. A Fiocruz disponibilizou no início da pandemia um curso sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia da Covid-19 para profissionais da área da saúde. E um dos temas tratados durante o curso foi sobre o processo do luto no contexto do Covid-19. Algumas estratégias de suporte foram apresentadas, dentre elas, falou-se bastante sobre a necessidade de encontrarmos formas possíveis de vivenciar a despedida. Caso não seja possível a presença física, propor estratégias remotas de despedida. Um exemplo é estimular os familiares e amigos a expressarem seu luto com o uso da tecnologia para a despedida, como ligações entre os familiares e amigos, ou por vídeo, ou por mensagem de voz, além de cartas e e-mails. Outra sugestão seria reservar um tempo olhando as fotos do ente querido, escrever uma mensagem de despedida de uma forma simbólica, falar sobre aquilo que se está sentindo, seguir um ritual cultural ou espiritual. Caso as recomendações de biossegurança permitam, é possível visitar lugares que tragam a memória de conforto e afeto. Eu gostaria de falar um pouco sobre a terapia do luto. Nesse aspecto, a figura de um especialista na área da psicologia é de extrema importância para ajudar a contribuir para que essa fase de enlutamento possa ser enfrentada com mais suporte. As intervenções terapêuticas cooperam de forma eficazes nas reações frente à vivência da morte, da separação ou da perda. O psicólogo permite que as pessoas se sintam amparadas, valida seus sentimentos e emoções e produz reflexão, elaboração e aceitação do processo do luto junto com o paciente. A terapia do luto é uma estratégia de tratamento psíquico utilizada para que o luto seja superado e o ciclo com a pessoa que foi perdida ou com um vínculo que foi rompido seja encerrado. Dessa forma, as pessoas podem seguir as suas vidas ou aprender a ressignificar o olhar diante da vida e diante da morte. Cada pessoa fica enlutada à sua maneira, não existindo, portanto, maneiras melhores ou piores, nem a imposição de uma sequência rígida que normatiza o processo. O luto
É uma experiência pessoal e única para cada pessoa e assim precisa ser respeitada. Mas é importante dizer que a pessoa que perpassa por esse caminho, que é difícil, não precisa atravessá-lo sozinho. Busque apoio dos amigos, familiares e, se necessário, ajuda profissional. Lembre-se, a sua vida tem valor. Por isso, cuide-se. Até o próximo vídeo.